Está no ar mais um Conectamente, hoje um programa especial em parceria com o Sebrae. Vamos falar sobre o Sebrae Living Hub. Inovar é uma necessidade e os números confirmam isso. Uma pesquisa do Sebrae Minas mostra que 72% dos empreendedores mineiros consideram a inovação essencial para a sobrevivência dos negócios e mais da metade já realizou algum tipo de inovação em produtos, serviços ou processos. E temos aqui um especialista do Sebrae, Evandro Carmo. Seja bem-vindo ao Conectamente. Ei, Fernando. Olá a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui para falar desse tema que eu acho tão caro às micro e pequenas empresas de uma forma geral. Sou suspeito porque eu gosto muito de inovação, gosto muito de estar aqui no Conectamente e sempre que tenho oportunidade de falar de inovação e estar aqui no Conectamente é sempre um prazer. Então, obrigado pelo convite. Bora lá, Evandro. Vamos começar do começo. Explica para a gente o que é o Living Hub. O Living Hub é uma iniciativa do Sebrae, né? A gente nasceu dia 15 de julho, somos bebezinhos aí nos primeiros passos, mas é uma estratégia, né, que a diretoria do Sebrae, junto com o presidente Marcelo, nos desafiou, né, a construir uma proposta, uma estratégia de inovação no centro de BH, que conversasse tanto com a realidade desses dados que você está lendo aqui, quanto de ter, de fato, para oferecer para esse empreendedor acesso a serviços que ajudassem esse empreendedor a evoluir esse modelo de negócio, melhorar a competitividade das empresas, tanto o empreendedor inovador quanto o empreendedor de base tradicional. Então, o Sebrae Living Hub, ele bebe de duas fontes principais, que o que a gente chama de Living Lab na teoria, que são estruturas que se orientam por dados, são abertas a mercado, onde você tem, né, a pesquisa sendo estimulada e a construção de soluções a partir de pesquisa, de pesquisas científicas, entre outras coisas, e os hubs de inovação, que são concentrações onde esses hubs têm um DNA, né, assim, um core, o que é a principal atividade desse hub, seja de varejo, de serviços ou de outras coisas. E dentro desse hub você tem um conjunto de serviços que é oferecido para essas empresas de mesma natureza. O Sebrae Living Hub não é só Living Lab ou um hub de inovação, porque no desafio a gente entendeu que nós precisávamos ao mesmo tempo estar vinculados a esses dados, né, essa constante de dados e evolução que a gente está vivendo no mercado mineiro de uma maneira geral, essa transformação que não é só aqui em Minas, mas, né, no país e no mundo de uma maneira global. E precisávamos também oferecer para esse empreendedor um pool de serviços, né, serviços que tivessem na prateleira para que ele pudesse utilizar e apoiar esse modelo de negócio na evolução dele, na melhoria de competitividade e também estimular o surgimento de novas soluções inovadoras. Então, a partir daí, nasce o Sebrae Living Hub como a gente conhece. O Sebrae Living Hub hoje funciona, né, no P7 Criativo, que é um edifício administrado pela FIENG, que respira inovação e economia criativa. Nós estamos lá no 5º andar e nesses primeiros meses a gente já pôde experimentar uma série de coisas que eu acho que a gente vai conversar um pouco aqui sobre elas. Evandro, o Sebrae Living Hub ele tem uma proposta de conexão muito forte, né? Ele traz ali startups, MPS, universidades, investidores. Na sua visão, qual o maior diferencial dessa conexão de públicos tão diferentes? Quando a gente foi montar nossa tese de inovação, que é um desafio, né? Porque mesmo o Sebrae precisa pensar em negócio, né? Precisa pensar em modelo de negócio. A gente sempre que atende um empreendedor, a gente fala para ele qual que é o seu diferencial competitivo, e foi a pergunta que a gente, enquanto time interno, teve que se fazer, né? Qual que é a tese de inovação desse espaço? Qual que é o nosso modelo de negócio? Para que esse espaço existe? E a gente foi entender que o Sebrae, ele nacionalmente é reconhecido como especialista em micro e pequenas empresas. Então, nós precisamos, dentro da nossa estrutura, e nós trabalhamos hoje dentro da nossa estrutura, para que nós sejamos especialistas nos problemas de micro e pequenas empresas, para que todo empreendedor de micro e pequena empresa que queira acessar uma solução inovadora ou que queira inovar dentro do seu modelo de negócio consiga, através de um programa ou de um atendimento da estratégia Sebrae Living Hub, evoluir esse modelo. Não só
da estratégia Sebrae Living Hub, né? Porque o Sebrae Living Hub é um espaço em si, mas os diversos produtos do Sebrae que ele vai se conectar a partir dessa estratégia. O Sebrae Tech, o próprio Move Mais, que é uma solução super interessante de agente de mercado que nós temos, o agente local de inovação, entre outras coisas. Evandro, uma coisa que é interessante, né, dentro da inovação é que uma coisa que eu aprendi é que inovar é fazer algo melhor, algo que já existe. A invenção é diferente, né? Que aí a gente vai para a questão da disrupção, né? Dentro da entrada nesse mercado de inovação, para os mineiros, a maior parte deles desenvolveu inovações voltadas para a área de marketing. Por que esse setor foi a porta de entrada desses empreendedores? Se a gente for observar o comportamento, né, da nossa região, nós somos uma região majoritariamente de comércio e serviço. Então, lidar com o mercado, com pessoas, com mercadologia, né, com o estudo do mercado, que é isso que quer dizer marketing, né, mercadologia, estudo de mercado, nós somos habituados a observar comportamento. É um território que sobreviveu das relações, do comércio, de uma maneira global. Entender sobre mercadologia faz com que essas empresas, né, identifiquem os problemas que existem dentro do marketing, as potenciais soluções que ainda não foram pensadas, como que nós podemos evoluir essas soluções a partir desse contato. E nada mais, sabe? Vou fazer uma brincadeira aqui. O mineiro gosta muito de conversar, né, Fernanda? Você sabe disso. A gente gosta de tomar um cafezinho junto e conversar. Então, se a gente for refletir, as nossas soluções de marketing, que são soluções que evoluem comunicação de empresas, que evoluem modelos de negócio, que fazem com que outras empresas consigam atingir novos mercados, nada mais é que a gente convidando um colega de estado ou uma outra empresa para tomar um cafezinho. Ou seja, entender a dor daquela empresa, entender como essa empresa pode evoluir em nível de comunicação, como é que através de ferramentas de automação essa empresa ela pode entender melhor o perfil desse cliente. Isso reflete muito sobre o perfil do empreendedor mineiro, que é um empreendedor que gosta de se relacionar, que gosta de entender e gosta de servir. Então é por isso que a gente talvez, né, tenha mais empresas dentro do âmbito da mercadologia. Ô Evandro, trazendo para a linguagem das startups, né, as dores, né, uma das maiores dores dos empreendedores está ligado à mão de obra qualificada. Cerca de 40% desses empreendedores em uma pesquisa questionam esse ponto. Como o Living Hub pode contribuir na solução dessa dor, ou pelo menos na redução? Fernando, é por isso que nós somos Living, é a nossa parte de Living, porque a gente entendeu que, considerando que as empresas elas vão necessitar de mão de obra qualificada, elas vão necessitar de o tempo inteiro de se atualizar, a gente não poderia perder nunca um dos pilares que é a universidade. Trazer os estudantes para próximo da nossa estrutura. Porque esses estudantes tanto podem evoluir, a gente tem casos ali de empresas hoje que são globais, que nasceram através de um desafio Sebrae universitário, ou seja, dentro da universidade, como a gente tem também casos de empreendedores, empresas e pessoas que participaram de programas do Sebrae e hoje estão liderando frentes de inovação dentro de empresas através dessa oportunidade de vivência que elas tiveram. Então, a nossa proposta enquanto Living Hub é não soltar a mão, não perder de vista, né, o trabalho junto às universidades e ao ecossistema de educação como um todo, porque através do fortalecimento dessa cultura de educação empreendedora e dessa educação inovadora e de acesso a programas de ideação, a conexão com empresas, nós vamos fazer com que essas dificuldades sejam sanadas. Assim. A gente tem, né, um evento chamado Matchmaking, que é onde a gente conecta startups de uma maneira global que estão necessitando de contratação de pessoas com universidades. São programas que a gente faz justamente para conectar quem quer contratar com empresas com pessoas que querem uma primeira oportunidade, assim. E o desenvolvimento dessa jornada é interessante porque não necessariamente essa mão de obra precisa ser ultra qualificada. Ela precisa conhecer muito ter um mindset inovador e ter um conhecimento prévio nas áreas de tecnologia, entre outras coisas. Ô Evandro, eu queria que você falasse de uma iniciativa bem especial que foi a Game Jam Plus. Ela movimentou intensamente a economia criativa e o ecossistema de jogos. Fala pra gente um pouco sobre esse projeto.
Esse projeto, ele é, assim, emociona, né, a gente de falar. Nós, há muitos anos, o Sebrae faz investimentos na área, né, junto com esses empreendedores que desenvolvem jogos, né, sejam os jogos digitais, sejam os board games também, que a gente chama. A gente investe junto com esses empreendedores indie, que são empreendedores de jogos independentes. É, a Game Jam Plus é uma iniciativa global, de uma organização global, é um campeonato, como se fosse uma Copa do Mundo, onde esses desenvolvedores criam soluções e competem para ver quem ganha o primeiro lugar. Existe uma etapa estadual, nacional e existe uma etapa internacional. E não só a Game Jam, né, mas o Sebrae, de uma maneira geral, a gente trabalha muito fortemente aqui em Belo Horizonte e em outras regiões do estado também, com esses desenvolvedores de jogos, que são empresários que, como a gente estava falando anteriormente, têm uma consciência no desenvolvimento de ferramentas e tecnologias super interessante, e não somente na área de entretenimento, tá? Assim, muitas soluções de atendimento de empresas, de experiência de atendimento em empresas são construídas através de gamificação, porque tem isso também, é um mundo novo, assim, um mundo completamente diferente, assim. A gente tem grandes empresas aqui em Belo Horizonte, por exemplo, que tem uma unidade inteira de gamificação. Ô Evandro, essa estratégia ela estaria ligada à parte de engajamento, tanto interno quanto com o seu cliente? Essa estratégia ela está ligada na melhoria da experiência, porque quando nós estamos falando, que é o que a gente chama na teoria de inovação, né, no linguajar técnico de UX, assim, né, de User Experience. Quando a gente está falando disso, um desenvolvedor de jogos ele tem que pensar em toda a sua jornada. A gente às vezes não pensa nisso, mas qual que é o comportamento que o Fernando vai ter na tela do celular quando ele estiver jogando? Esse mindset fez com que a experiência dessas pessoas na área de User Experience fosse muito fortemente construída. Isso, né, traduzindo para o dia a dia do empreendedor, é a gente mais ou menos prever qual comportamento o nosso cliente vai ter. Quais são os potenciais desafios que ele vai enfrentar com a nossa solução? Isso vai ampliar, né, fortemente a questão da qualidade da entrega desse produto ou serviço que a gente realiza para esse empreendedor e, obviamente, a satisfação, que é um dos principais indicadores de marketing hoje. O Hub nasceu no coração do P7 Criativo, que é um símbolo de inovação para Belo Horizonte. O quanto essa localização e a atmosfera do P7 impulsionam esse projeto do Sebrae? Esse foi um desafio que o presidente Marcelo trouxe, né, junto com a nossa diretoria, porque existe um pacote de ações que diversas organizações têm feito para poder revitalizar o nosso centro, né, devolver para o nosso centro aquele aspecto que ele sempre teve, né, de vida, de movimento. Então, para a gente foi super importante contar também com o apoio da FIENG, né, que nos recebeu muito bem lá no quinto andar do P7, para que essa estratégia acontecesse. A ideia não é somente a gente ter um espaço físico, mas estar no centro da cidade, tanto para facilitar a vida, né, de quem vai se deslocar até esse espaço, no nosso espaço, mas também para poder fortalecer aquela região como um todo, né, porque ele tem diversos comércios, tem, né, pequenos negócios locais, isso vai dinamizar um pouco aquela estrutura ali do centro. Então, eu acho que bebe um pouco dessas duas fontes, a necessidade de estarmos ali naquele espaço em específico. Ô Evandro, muitas vezes, principalmente o pequeno empreendedor mineiro ou do Brasil, né, ele ainda enxerga a inovação como algo distante e caro, é algo distante dele. Como que o Living Hub pode proporcionar uma aproximação e um entendimento melhor desse pequeno empreendedor, que isso está muito acessível e principalmente como uma instituição como o Sebrae pode contribuir para o desenvolvimento do negócio dele? A principal vontade que a gente teve ao abrir esse espaço é primeiro desmistificar esse conceito de que inovação é complexo. Inovação tem que ser simples. Se não for simples, não é uma inovação. Existem inovações extremamente complexas, mas aí nós estamos falando de um nível de inovação que é disruptivo, que uma inovação disruptiva ela cria um mercado novo. Né? A gente espera que tenha isso aqui no mercado de Belo Horizonte, mas não é necessariamente o foco que a gente persegue enquanto Sebrae. Nós trabalhamos para melhorar a competitividade das micro e pequenas empresas. Isso significa fazer
pequenos incrementos de inovação na estrutura desses modelos de negócio para que elas sobrevivam. E o que é isso? Trocando em miúdos. O meu atendimento hoje, eu tenho um WhatsApp Business, mas ele é automatizado. Existe alguma solução que pode fazer isso por mim? Eu preciso ter uma presença melhor em rede social. Então, deixa eu entender um pouco mais junto, através de um programa do Sebrae Tech, por exemplo, como é que eu posso ampliar a minha presença digital? Eu tenho um negócio, ele precisa de passar por um processo de digitalização, ou ele já é digitalizado e precisa passar por um processo de transformação digital, que é um processo um pouco mais complexo. Então, a ideia do Living Hub é justamente a gente desmistificar um pouco esse contexto e esse conceito e contexto de que inovação é complexo. Não. A gente existe para isso, para desmistificar e para dar acesso a esse empreendedor. Enquanto o Hub de inovação, nossa proposta é entregar para ele um serviço que de fato vai ajudar ele a ampliar e melhorar as dores que esse negócio tem, e lógico, assim, com esses esforços todos, melhorar a competitividade, fazer com que essa empresa fature mais. Porque esse é o único objetivo, fazer com que essa empresa ganhe mais dinheiro. Anteriormente você já me respondeu sobre a questão do marketing como uma porta de entrada, né? Mas outras áreas muito buscadas, varejo, TI, IA, que é uma coisa que está muito em voga hoje, né? Todo mundo fala disso. Mas em Minas, qual área você acha que vai ser a grande protagonista nos próximos anos na busca pela inovação? Nós temos dores estruturantes aqui no nosso mercado, que é de fato mão de obra. Então eu acho que educação, eu apostaria, né, em educação como sendo uma das áreas que a gente pode ter grandes empresas aí trabalhando nesse sentido, porque a gente precisa de mão de obra e precisa de dar acesso rápido a essa mão de obra. Então o modelo de educação também acho que precisa ser repensado. Nós precisamos fazer uma educação que não só qualifica, uma educação empreendedora, né? Vou fazer um merchanzinho do Sebrae aqui, como sempre. Uma educação empreendedora, mas que já forneça para esse estudante, para essa pessoa, uma conexão com o mercado, porque eu acho que a gente não pode ter essa distância tão grande, né, do que é ensinado na academia, na teoria, com as práticas de mercado, porque quando essa pessoa vai para o mercado, ela vai ver que na prática a teoria é outra coisa. E eu acredito que esses modelos de startup, as edtechs, em educação, que ofereçam uma vivência, além de uma capacitação, vão ser para nós empresas muito necessárias nos próximos tempos que vamos viver. Ô Evandro, dando um depoimento aqui sobre a escola do Sebrae, conheço alguns alunos de lá, eu acho que realmente lá tem uma educação super diferenciada, cara. Eles saem de lá com uma cabeça. A filha do meu irmão, minha sobrinha, estuda lá, cara. Você vê, a menina pensa em questões relacionadas à ONU, ela quer morar fora do país, quer empreender fora. Ele sai com a mente muito aberta. E aí, trazendo até pro meu próprio depoimento, cara, quando eu era pequeno, eu estudei em uma escola tradicional, nunca tinha escutado falar sobre empreendedorismo. Meu pai era um empreendedor e ele me incentivava o tempo inteiro a buscar ser funcionário público. É uma loucura, cara. Assim, o setor produtivo, a parte do empreendedorismo, principalmente de um negócio que já é da sua família, é uma coisa que acontece muito no Brasil e é onde a gente tem que potencializar realmente, porque a grande mudança do nosso país está através da educação. E a escola do Sebrae é realmente um sucesso. Vocês estão de parabéns, cara. Para a gente a escola tem um lugar todo especial, a escola, o projeto de educação empreendedora, o NEG, que a gente tem a escola privada, mas a gente também tem o NEG, né, que é o nosso núcleo de empreendedorismo juvenil, que a gente oferece isso para estudantes de escolas públicas hoje, né, um desempenho social, o projeto de educação empreendedora em si, que a gente fortalece, né, a educação através, né, da qualificação de profissionais de educação, entre outras coisas. Empreendedorismo, a gente trabalha, né, a gente tem essa bandeira de fato, porque a gente ajuda as pessoas a formar uma visão crítica sobre como construir um mundo melhor. Não só sob o ponto de vista de montar negócios, mas de questionar a realidade e de propor soluções, né? E eu acho que esse é o principal diferencial que a gente tem enquanto instituição. Evandro, chegamos na reta final do programa. Queria deixar o espaço aberto aí para você fazer um convite para essa galera. Tem muitos empreendedores que escutam Conectamente e aí tem uma grande oportunidade de realmente revolucionar o seu negócio. Você que é empreendedor de startup,
seja early stage, growth stage, na fase inicial ou na fase de crescimento, ou você é empresa tradicional também que quer inovar, procura a gente, nosso site é sebrae.mg/livinghub, lá tem todos os nossos contatos e acessos, você pode ligar também no 0800 570 0800 que a gente vai dar para você todas as orientações, vai ser um prazer, vem evoluir seu modelo de negócio conosco. Sensacional, Evandro, muito obrigado novamente, sempre um prazer te receber prazer aqui. Meu. Tem que estender o tapete vermelho, porque é muito conhecimento que você traz pra gente aqui. Sempre um Tamo prazer. junto, gente, ó. Obrigado a todos aí que ficaram até o fim do nosso programa. Mandar mensagem de elogio pro Fernando, crítica pro Paulo Leite, conectamente@cdlbh.com.br. Valeu, gente, obrigado, até a próxima semana.